Até o filho Jacob a rejeitava, quer dizer, ele rejeitava a segunda esposa de seu pai. E esta foi ficando triste, calada e solitária. E isso piorou muito quando o filho de Esther nasceu. Para desgraça dela, era um menino que iria disputar o lugar do patriarca quando ele estivesse velhinho e morresse. A segunda esposa não entendia que, aqui no Ocidente, a primogenitura dos filhos gerado numa união civil não quer dizer nada. Todos os filhos teriam o mesmo direito à herança. Foi uma felicidade para Abrão ter um filho macho, o segundo agora. Colocaria nele o nome de Bino. Bino seria um apelido, mas na verdade o rapaz seria chamado Saladino, que foi o nome de um superprovedor do clã no passado. Quando Saladino fez 2 anos, ele teve que ser desmamado. Era a tradição dos povos nômades, fizeram uma comemoração para festejar o desmame dele. A segunda esposa havia perdido a razão. Às vezes não atinava para nada. Se esquecia de comer, de se banhar, vivia pelo meio dos matos. Quando desaparecia, eles tinham certeza de que ela estava em algum lugar na mata, acima na cascata. Houveram noites que ela não voltou para casa, dormindo ao relento. Com isso, ela desenvolveu uma doença séria de pulmão e veio a falecer. Jacob ficou sem a mãe. Para não ter problemas com a morte dela, a família fez os funerais ali mesmo na mata. Ninguém daria por falta dela. Ela não saía de casa, não tinha amigos, não tinha amizade, não falava com ninguém, nem conhecia a língua dos vizinhos e dos moradores do lugar. Ninguém saberia se ela estava viva ou morta. Coitada da segunda esposa. Ela descansou numa terra estranha, longe de seus antepassados, sem nenhum ritual tradicional do seu povo. O tempo passou, os filhos de Abrão cresceram, foram para a escola, estudaram e se mudaram para a cidade grande para trabalhar e continuar em curso superior. Esther, a primeira esposa, já estava idosa, Abraão também. Quem cuidava deles era Bino, o Saladino, o filho jovem. Um dia, o patriarca morreu, ficando só a esposa, Esther, a filha, Miriam, a levou para morar com ela. A casa dela era a poucos metros da casa onde Bino morava, a casa da família. A filha estava casada com um fazendeiro brasileiro, tinha uma vida estável e feliz. Ele queria que a sogra fosse morar com eles, para que não permanecesse sozinha lá no alto daquele morro, só em companhia de Bino, o Saladino. A cabeça de Bino não era muito boa para estudo. Ali, ele não conseguiria aprender nada na escola rural ou escrever. Enquanto o irmão Jacó e suas 2 irmãs estudavam até a universidade, ele não quis aprender nada, nenhuma profissão, parecia meio retardado. Mas ele não era normal como todo adolescente. Foi o modo com que ele foi criado. Ele ficava confuso em ouvir a conversa dos pais num idioma que o resto do povo dali não pronunciava. Às vezes ele perguntava o que significava. Os pais se calavam e tentavam manter um diálogo em português, mas era cheio de sotaques, muito diferente da pronúncia das outras pessoas que ele conhecia. Isso foi deixando o menino muito calado, confuso e envergonhado. Ele evitava falar na presença de pessoas estranhas que não eram de sua família. Ele cuidava direito dos animais, se bastava a si mesmo. Cuidava da casa, da roça. Quando tinha que ir à cidade comprar algo, ele pedia ao sobrinho, filho de Miriam, que morava do outro lado da estrada. O jovenzinho de nome José Abrão vinha, pegava o dinheiro das mãos do tio e a cidade trazia a encomenda tal qual lhe era pedido. Por causa disso, os dois tinham uma ligação muito forte. José Abrão era a pessoa que Bino mais confiava e o sobrinho a ele. 5 anos já havia se passado da morte de Abrão. Esther veio a falecer. Bino agora estava sozinho
não tinha mais o compromisso de ir visitar a mãe na fazenda da irmã, dia sim, dia não. Passado o luto da morte da mãe, os filhos se reuniram na casa de Bino, que era a casa de herança da família, para fazer o inventário da propriedade e repartir as terras. Um advogado foi contratado para a partilha. Todos concordaram com o que lhe tocou na herança. As filhas estavam todas casadas. Só Jacó continuava solteiro, sem nunca ter tido uma namorada. Ele era bem feio, mas isso não o impediria de ter uma esposa. Havia um moço que o aceitava como esposo, porque ele era bem de situação financeira, mas parece que ele é que não se interessava por mulheres. Para Bino tocou as terras e a casa onde ele já morava. Mesmo ele sendo meio bocó, ele sabia que ganhara a melhor parte da herança. A casa da família estava deteriorada, bem estragada. Bino teria que reformá-la, mas não tinha dinheiro para isso. Resolveu vender as poucas vacas que herdara junto com as terras. Ele mesmo trataria da reforma. Chamou José Abrão, o sobrinho, para lhe ajudar e para lhe fazer companhia e trazer os materiais. Foram 3 meses de trabalho, isso porque Bino não entendia nada de construção de casa. Mas até que ficou bom, bem melhor do que estava. Agora, com a casa reformada, ele, com 25 anos, resolveu que iria se casar. Seu sobrinho, ao completar 18 anos, foi para a Volta Redonda para trabalhar. Não queria passar a vida toda trabalhando na fazenda de sua mãe, e agora de sua irmã ou seu irmão. Bino se sentiu sozinho, quase não saía de casa, não seria fácil encontrar uma esposa. As moças achavam ele bobo, sem graça e feio. Ele havia enchido a boca de ouro. Como todo árabe, achava que tendo um sorriso brilhante agradaria as mulheres. Mas foi o contrário. Quando ele ria, elas saíam de perto. Isso começou a constrangê-lo. Ele já não ria mais quando havia uma mulher por perto. Uma pena, porque ele queria tanto ter uma esposa para ele. Um ano depois da partida de José Abrão, ele voltou de férias trabalhando na CSN. Trouxe com ele um belo presente para o tio, um canivete suíço. Isso muito o alegrou. O tio confessou ao sobrinho a vontade de se casar e ter uma família, porque até aquela data ele nunca tivera uma mulher. Sonhava muito com isso. Queria ter uma família sem que fosse, mesmo que fosse com alguém estranho, que ninguém conhecesse. O sobrinho segredou a ele que havia ido à zona do Meretrício e conhecido uma moça lá. Gostou dela. Ao conhecer a história de vida dela, teve pena. E também estava apaixonado por ela. Chamou ela para morar com ele. E ela foi. Ninguém sabia na vizinhança que ela era uma mulher da vida. E que eles viviam um casamento tranquilo. Ela o respeitava e o amava tanto quanto ele a amava. Porque o tio não ia com ele para a Volta Redonda, quem sabe ele também não daria a sorte de encontrar uma boa mulher num bordel da vida. Bino sorriu de contente, dizendo que iria pensar no assunto. Zé Abrão disse que iria embora daí uma semana, que o tio poderia pensar, ponderar tudo, e se decidisse ir, ele o levaria para procurar uma companheira. O sobrinho ainda enumerou para o tio a vantagem de ter uma mulher experiente na cama, sem ter que gastar com o casamento formal e ter que aturar a família da noiva, que muitas vezes são uns pés no saco. Mulheres da vida, quando encontram um homem bom para ela, elas não enchem a casa de filhos, sabem como evitar, são fogosas e gratas para sempre a tudo que o companheiro lhe dá. Bino pensou a semana toda. No sábado, Zé Abrão veio à casa dele para saber se ele queria ir ou não. Bino disse que sim, que o sobrinho teria que ir com ele ao bordel, porque ele não sabia como ir a um lugar desse e nem como se comportar. O sobrinho disse que se Maria concordasse, ele iria, a esposa. Mas se ela não concordasse, ele não iria, mas o levaria até a porta do bordel e lhe explicaria o que teria que fazer.
No entanto, Maria aceitou que Zé Abrão levasse o Bino até as amigas. Mas ela também queria vê-las depois de tanto tempo longe. Claro que Zé ficou meio constrangido em levar junto a companheira, mas ela disse que eles ficariam no barzinho, enquanto o sobrinho dele quebrava o encanto. Maria deu as dicas a Bino de qual das moças ele deveria escolher para si. Seria Nélia, a melhor de todas. Ela era experiente com homens sem experiências. Com o sexo, ela tinha paciência, era educada e muito profissional no que fazia. Ponto. Bino sentiu segurança assim que conheceu Nélia. Ela era tudo de bom. A princípio conversaram bastante e se tornaram amigos. Durante os 15 dias que Bino esteve de visita à casa do sobrinho, ele e Nélia se falaram todos os dias. Na última noite de visita dele no bordel, ele propôs a ela uma vida em comum. Ele a levaria para casa, ofereceria a ela um nome e ao filho dela, que ela tinha 10 anos. De pronto ela aceitou. Bino Ele não era um homem bonito, mas era um bom homem. Meio bocó, é verdade, mas ela não achava que beleza era primordial numa relação afetiva. O que contava mesmo era o respeito e o compromisso afetivo que ambos teriam um pelo outro. Ela queria segurança para o futuro e um pai exemplar para seu filho. Estava cansada da vida, da exploração que sempre os homens faziam com ela. Arrumou as malas, falou para o filho Samuel que eles iriam para o interior, que havia arrumado um bom pai para ele. E assim a pequena família chegou à casa onde um dia Abrão jurou a Alá de ser fiel até a morte e nunca cumpriu o que prometera, porque achava que Alá lhe virara as costas desde que sua casa foi invadida e bombardeada lá no Oriente. Vida nova para a família de Bino. A companheira dele despertou curiosidade nos vizinhos e parentes. Era sempre um disse-me-disse entre eles. Queriam saber onde ele conseguira aquela patroa tão bonita com um filho. Por ali, as pessoas nunca haviam visto ele com nenhuma namorada. Ele era considerado um bobo que não gostava de estar onde outras pessoas estavam. Quem cresceu o olho para Nélia foi o patrão da fazenda vizinha, da fazenda Andrada, seu Paulo. Ele era casado com dona Célia, uma moça bonita, mas que não conseguia engravidar, por mais que tentasse. Algumas vezes, Nélia ia à fazenda levar almoço e café da tarde para Bino, que estava trabalhando lá. Sempre ela levava Samuel com ela. Já se passara quase um ano da vinda da companheira para casa e Bino estava feliz, realizado com o casamento que o sobrinho lhe arranjara. Nélia era amorosa, cuidadosa com a casa, com a família, cuidava de tudo com carinho e abnegação. Ela amava Bino e ele a ela. Viviam uma lua de mel constante. Ela não reclamava dele e nem ele dela. Tudo estava ótimo para eles. Nos finais de semana, os três se juntavam para cuidar da horta, das plantações, a roda da casa, de fazer a manutenção da velha casa. Era troca de telhas que estavam quebradas, conserto no velho assoalho, reboque nos buracos das paredes, pintura nas janelas, caiação externa, plantação de flores no jardim da frente, até um banco de madeira foi colocado e construído embaixo da toceira de bugavilha, para que a família estivesse onde se sentar e observar a estrada ao pôr do sol, para os lados do Rio Preto. A natureza era exuberante. Dali Nélia ficava olhando Samuel descer o morro, atravessar o córrego entre as pedras pretas, passar a porteira e caminhar pela estrada, passar pela casa da tia Miriam, andar uns 100 metros, chegando à bifurcação da estrada, e ali à direita estava a velha escola rural, com suas telhas de argila branca. Samuel abanava a mão para sua mãe,
lá no alto, sentada no banco dos Bougainville. Isso era todos os dias, de segunda a sexta-feira, quando a árvore de mulungu, em frente à escola, se enchia de flores vermelhas. Samuel apanhava algumas caídas no chão e levava para a mãe. Ela sorria agradecida e as colocava diante da imagem de Santa Rita em seu pequeno oratório na mesinha de seu quarto. Quando as florzinhas secavam, ela as jogava no fogo do fogão na cozinha para que a fumaça elevasse até os deuses em agradecimento pela boa vida que viviam.